Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Administração Pública Cidadã. Hoje a nossa aula é sobre contabilidade, vou continuar aqui o nosso curso sobre contabilidade geral e vou apresentar um conceito novo, conceito simples, que é um demonstrativo chamado balanço patrimonial. Vamos começar o estudo de forma bem devagar, bem detalhada, para a gente conhecer bem esse demonstrativo e poder avançar no nosso curso, tudo bem? Vamos começar então, de olho aí no slide. Bom, então como eu disse, nossa aula sobre o balanço patrimonial, vou mostrar aqui o quadro esquemático, o roteiro da aula. O primeiro ponto eu trago uma definição sobre o que é o BP, depois eu mostro a estrutura e aí a gente já finaliza com um exemplo prático. A gente faz 3 exercícios aqui de escrituração, bem simples, o objeto de estudo não é estudar a escrituração, e sim apresentar o balanço patrimonial. Mas esse exercício vai nos ajudar a compreender melhor este demonstrativo. Combinado? Então vamos avançando aí. Primeiro, como eu disse, vou trazer a definição. Temos aqui a definição do balanço patrimonial, que na verdade é um demonstrativo contábil, uma demonstração contábil, destinada a evidenciar quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial da entidade, normalmente no final do ano. Vamos desdobrar isso aqui. Primeira coisa, vamos retomar alguns conceitos das aulas passadas. Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? É o patrimônio. O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil que vai ser publicado normalmente no mês de dezembro, no último dia de dezembro de cada ano, e que nada mais é que uma fotografia do patrimônio daquela entidade, daquela organização. Então, no balanço, a gente vai ter os ativos da empresa e os passivos e o patrimônio líquido. Esses 3 grupos de contas, contas do grupo patrimonial. Tudo bem? Uma outra definição seria que esse balanço ele possibilita conhecer a situação patrimonial da entidade e as variações ocorridas, fornecendo dados para o planejamento e o controle da administração. Lembre-se que a contabilidade ela também fornece dados para a tomada de decisão, tanto do ponto de vista do gestor, da pessoa que está administrando a empresa, também informações para os acionistas e qualquer outro interessado na informação contábil referente àquela empresa. Portanto, o balanço patrimonial vai mostrar, além do patrimônio, como que ele variou ao longo do tempo. É uma fotografia, lembre-se disso. O balanço patrimonial é uma fotografia daquele dado momento. Se ocorreu um fato contábil depois da apresentação daquele balanço patrimonial, já é uma outra coisa, já mudou a composição. Pode ser que não altere o patrimônio líquido, mas a constituição do patrimônio foi alterada. Muito bem? Bom, feita essa definição, eu apresento aqui para vocês a estrutura do balanço de forma bem simples. A gente vai avançar nessa estrutura, eu vou desdobrar os ativos, os passivos, circulante e não circulante, a gente vai fazer um bom desdobramento. Mas por agora, interessa conhecer a estrutura do balanço. De um lado, nós temos os ativos, que são compostos pelos bens e direitos a receber, e do outro lado nós temos os passivos, que são as obrigações com terceiros, as obrigações assumidas com terceiros, por exemplo, no caso, os nossos fornecedores, só para dar um exemplo. E, por fim, temos também o patrimônio líquido, que é a terceira conta que compõe o balanço patrimonial, o terceiro grupo de contas que compõe o balanço patrimonial. Vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente entender um pouco melhor esse balanço patrimonial. Vocês estão lembrados que eu apresentei a equação fundamental do balanço patrimonial e disse que o patrimônio líquido é a somatória dos bens mais os direitos a receber, que está em azul aí na tela, menos as obrigações com terceiros. Olhando ali no balanço está fácil. Então o PL vai ser a soma de bens e direitos menos as obrigações. Eu posso melhorar essa equação. Vamos dar uma melhoradinha nela aqui. Ó. Vamos trabalhar essa equação do ponto de vista algébrico aqui para a gente compreender melhor o balanço patrimonial. Dá uma olhada aqui ó, agora. PL é ativo menos passivo, pessoal. Se bens e direitos compõem o ativo da empresa e as obrigações com terceiros os passivos, então o PL, o patrimônio líquido, é ativo menos passivo. Vamos mexer um pouquinho mais nessa equação. Se eu mudar
de lado, passar para o outro lado do sinal o passivo, vocês lembram disso? Matemática básica, né? Equação do primeiro grau. Trocou, o passivo ele está subtraindo o ativo. Se eu trocar de lado, passar para o outro lado do sinal, vai ficar o seguinte, PL mais o passivo, porque ele trocou de sinal, vai ser igual ao ativo. Simples, né? Matemática básica aqui, sem novidade. Vamos fazer mais uma modificação algébrica aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho essa equação. Dá uma olhada agora. Eu isolei a incógnita ativo. Então ficou ativo é igual passivo mais PL. Evidentemente, né, turma? Olha a equação anterior. Se o PL mais passivo é igual a ativo, então ativo é igual passivo mais PL. Eu só inverti a ordem. Troquei aqui, o sinal está no meio, eu inverti a ordem entre ativo, passivo e PL, só para ficar mais fácil a compreensão do que é balanço patrimonial. Pois bem, olha agora aqui, ó. Dá uma olhada. Olha para o balanço. A partir da equação que ficou ativo é igual passivo mais patrimônio líquido, de um lado do balanço, deste meu balanço olhando aqui na lousa, eu tenho o total do ativo. E do outro lado, eu tenho o passivo mais o patrimônio líquido. Se eu somar o total do ativo, ele tem que ser igual à somatória do passivo mais a somatória do patrimônio líquido. Por isso que é um balanço. Eu trago esse exemplo, coloquei até uma balancinha aqui para vocês compreenderem de onde surge o balanço patrimonial. Ele é um desdobramento da equação fundamental contábil do balanço patrimonial. A gente só trabalhou ela para mostrar que algebricamente é a mesma coisa. Quando eu digo que PL é ativo menos passivo, é a mesma coisa dizer que ativo é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Tudo bem? Então, o que eu tenho de um lado do balanço, eu tenho o quê? O ativo composto por bens e direitos a receber. E do outro lado do balanço, eu tenho os passivos, que são as obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido. A somatória do ativo é igual à somatória do passivo mais o PL. Está aí na lousa e é por isso essa é a explicação do porquê chamamos de balanço patrimonial. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, para a gente conhecer melhor, tá? Eu tirei agora ali do meu exemplo bens e direitos e as obrigações com terceiros, e é claro, dentro de bens e direitos e obrigações com terceiros, eu vou ter contas. Eu já trabalhei isso com vocês na aula anterior, você pode consultar depois, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula que eu apresento algumas das contas. Bom, exemplo prático, dá uma olhada na lousa. Vamos supor que a gente faça uma integralização de capital no valor de 50 mil reais. Isso é um fato contábil. Eu vou começar a minha empresa. Eu preciso integralizar o capital. E esse capital é uma conta do patrimônio líquido. Tá aí, aqui, ó. Vou colocar até uma setinha azul. Ela é a origem do recurso. É o momento que a gente vai fazer a transferência da pessoa física, dos sócios, para a empresa. Então a gente vai iniciar essa empresa com 50 mil reais. É a origem do recurso. Para onde foi aplicado esse recurso? No nosso caso, foi aplicado no caixa. Está aí em verde. Então lembra do método das partidas dobradas? Para cada origem, aplicações. Não é isso? Para as origens, eu tenho aplicações. Fazendo uma analogia, quem está no colégio aí estudando biologia, lembra do Lavoisier? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na contabilidade é a mesma coisa. O método das partidas dobradas diz que para as origens eu vou ter aplicações. Então a origem aqui neste caso foi o capital social de 50 mil, fruto do capital dos sócios que iniciaram essa empresa, integralizaram esse capital. E eles integralizaram onde? No caixa. Pessoal, dá uma olhada. Se eu já sei a equação fundamental, que PL é ativo menos passivo, se eu aplicar nesse balanço, vamos supor que essa seja a fotografia do momento que eu estou analisando a empresa. Quanto que essa empresa vale? O PL dela é ativo menos passivo. Se eu tenho 50 mil de ativo menos 0 de passivo, o PL é 50 mil. Essa empresa vale exatamente 50 mil. Se você analisar esse balanço, você compraria essa empresa por 60 mil? Não seria um bom negócio, porque a única coisa que essa empresa tem é 50 mil reais de dinheiro no caixa, na conta caixa. Então por que você vai analisar o balanço da empresa e comprar essa empresa por 60 mil? Ela não vale isso. Tudo bem? Avançando. Segundo fato contábil, pense que agora a gente tem que comprar móveis e utensílios
para começar a nossa empresa, né? Mesa, etc., para montar o escritório da nossa empresa. E aí a gente comprou à vista e pagamos R$ 10.000. Como que isso vai ficar no balanço? Qual que é a origem do recurso? Se eu paguei à vista, a origem é o caixa. Olha a setinha azul aí, origem. E para onde foi a aplicação? Móveis e utensílios. Conta do ativo também. Móveis e utensílios são coisas boas, compõem o ativo da empresa. Setinha verde, aplicação. O professor sumiu R$ 10.000 do caixa. Ele não sumiu. Ele foi convertido. Eu tirei R$ 10.000 do caixa e converti em móveis e utensílios. Eu diminuí um ativo da empresa no valor de 10 mil e aumentei um ativo da empresa no valor de 10 mil. Ocorreu aqui uma variação na composição do meu patrimônio, uma variação no ativo. Tudo bem? Professor, alterou o patrimônio líquido? Vamos ver. Patrimônio líquido é o quê? Ativo menos passivo. Qual que é o total do ativo? 50 mil. Total do passivo, 0. Então, 50 menos 0, 50. Não alterou nada. Esse fato contábil não altera o patrimônio líquido. Ele altera a composição do meu balanço patrimonial. Antes, eu tinha 50 mil no caixa. Agora, após esse fato contábil, eu tenho 40 mil no caixa e 10 mil de móveis e utensílios. Entendeu? Sacou aqui a dinâmica da contabilidade, do método das partidas dobradas? Se ainda não está claro, fique tranquilo. A gente vai avançar bastante. O que eu quero é que vocês entendam o desenho do balanço patrimonial. Mais para frente a gente vai avançar muito. Eu vou desdobrar o balanço patrimonial, a gente vai escriturar fatos contábeis e aí tudo vai ficar muito claro. Bom, só mais um exemplo aqui, né? Mais um fato contábil para ver se ajuda vocês aqui. Vamos supor que agora a gente compra equipamentos a prazo, no valor de 50 mil. Preciso de um computador, etc., para começar o escritório. Então, como que isso vai ficar no balanço? Qual que foi a origem? Neste caso, eu comprei a prazo. Então, eu tenho um título a pagar. Eu assumi uma obrigação com terceiros. Concorda? O passivo não é obrigações com terceiros. Eu assumi uma nova obrigação. Vou pagar no futuro. Quanto que foi? 50 mil. Né? Desculpa, ó, ali está errado, viu, turma? Já acabei de observar aqui. Ó. Compra de equipamentos a prazo no valor de R$ 5.000. Tudo bem? Pode ver que no balanço ali, ó, aqui eu coloquei 5 mil, tá? Desculpa, foi um pequeno erro. Bom, 50 mil seria muito, né, para comprar de equipamentos. Comprei 5 mil. Onde foi aplicado? Conta equipamentos. Diminuiu o valor do meu caixa? Não, porque eu comprei a prazo. Eu assumi uma dívida. Olha aqui, ó, o passivo, ó, R$ 5.000 de dívida. E onde foi aplicado? Na conta equipamentos. Maravilha? Então, se tirar uma foto agora, se extrair o balanço patrimonial, esse demonstrativo contábil neste momento, é assim que a minha empresa está constituída. Eu tenho R$ 40.000 no caixa, eu tenho de móveis e utensílios R$ 10.000, que é um ativo, e eu tenho R$ 5.000 de equipamento. Maravilha, turma? Ah, mas também tem obrigações com terceiros, agora eu tenho 5 mil de obrigações. Neste fato contábil, eu aumentei um passivo em 5 mil e aumentei um ativo em 5 mil. Eu fiz uma dívida com o meu fornecedor, portanto passivo, aumentei em 5 mil e aumentei o meu ativo em 5 mil, porque agora eu tenho equipamento no valor de R$ 5.000. Não é simples, né? Essa história do método das partidas dobradas para toda origem e aplicações, não é nada muito sofisticado. Dá para ir aos pouquinhos, dá para a gente ir compreendendo melhor. Bom, e agora é o seguinte, pergunto para vocês, porque agora eu tive uma conta do passivo. Quanto que é o PL após as operações escrituradas? E aí? Lembra lá da fórmula? PL é ativo menos passivo. Eu quero saber quanto que é o PL, o patrimônio líquido, o capital dos sócios, né? Aquilo que ele pode, se ele vender a empresa, é o que ele vai levar para casa. Então vamos lá, se PL é ativo menos passivo, o total do ativo é 40 mais 10 mais 5, 55. O passivo é 5, portanto o PL é quanto então? 55 menos 5, 50. Ô professor, você fez 3 lançamentos, 3 fatos contábeis e não alterou nada o patrimônio líquido da empresa? Não, porque as contas do ativo, do passivo e do PL são contas do grupo patrimonial. Para alterar o patrimônio líquido, eu vou ter que
trabalhar com as contas de resultado, receita e despesa. Essa é uma próxima aula, a gente vai ver daqui a algum tempo. Mas por agora, eu estou estudando o demonstrativo balanço patrimonial. Quando a gente estudar a DRE, eu vou apresentar esses dois últimos grupos de contas, que é a receita e a despesa. Maravilha, gente. Bom, ó, isso aí, simples assim. Próxima aula a gente continua com o balanço patrimonial. Eu vou desdobrar esse balanço patrimonial e apresentar novas contas para a gente conhecer cada vez mais e ter subsídio para começar a escrituração contábil, que é uma técnica da contabilidade. Bom, se você gostou, se inscreve no canal para acompanhar o nosso curso, ative as notificações e deixa aí um like, um comentário, que assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aí para que mais estudantes tenham acesso a essas aulas, não só de contabilidade, mas outras aulas que eu estou gravando aí dentro do campo de administração pública. Combinado? Grande abraço aí, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.